Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, historiadora aqui no museu, e meu colega Everson do Biela, também historiador. Hoje vamos conversar com vocês sobre duas divindades relacionadas principalmente ao espaço doméstico no Egito Antigo, que vamos falar de Taweret e também do deus Bes. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre Taweret e depois o Everson a respeito do Bes, e assim a gente consegue entender um pouquinho também dessas divindades relacionadas justamente a preces voltadas à vida cotidiana dos egípcios antigos. Então, uma coisa que é importante para a gente pensar é que no Egito Antigo, a constituição da família era uma questão extremamente importante. Os egípcios esperavam, na verdade, nós temos algumas instruções eram textos, né, na verdade, que falavam a respeito da constituição da família, da moral no Egito Antigo, e que desde o Reino Antigo, no Reino Médio e no Reino Novo, fala-se da importância da constituição da família, né? Ou seja, que um egípcio deveria casar cedo e, quanto antes fosse possível, também ter filhos. Afinal, os filhos eram uma garantia da própria família, né? Da própria existência da família. Então, logo após o casamento, principalmente no caso a mulher, ela esperava logo engravidar. Então, era muito importante, na verdade, divindades que pudessem colaborar tanto para a fertilidade quanto também para a gravidez e a proteção da gravidez. Né? Uma outra questão também que a gente pode pensar sobre a questão da constituição da família no Egito Antigo é que não só engravidar era importante, mas também cuidar-se ao longo do período da gravidez. Afinal de contas, abortos espontâneos eram comuns. E além disso, também o próprio nascimento era um momento preocupante. Né? Nós temos que tanto as mães quanto os bebês recém-nascidos poderiam não sobreviver ao momento do parto. E também em relação às próprias crianças, a mortalidade infantil no Egito Antigo era alta, né? Então, pelo menos até os 5 anos de idade, era importante cuidar da vida daquele pequeno egípcio. Então, por conta disso, os egípcios vão desenvolver diversos encantamentos, amuletos, e também vamos ter algumas divindades que estariam relacionadas à proteção desses momentos. A garantia da fertilidade ao período da gravidez, ao período do parto, e também para cuidar dos primeiros anos, né, da criança, né, do bebê recém-nascido e da criança. E aí, nesse contexto, então, que nós justamente podemos falar a respeito dessas duas divindades. Taweret, que é a deusa que está aqui ao meu lado, e daqui a pouquinho a respeito do deus Bes. Na verdade, escavações arqueológicas realizadas, por exemplo, na cidade de Deir el-Medina, né, na região de Tebas, que nós já comentamos várias vezes, que era a cidade dos construtores das tumbas dos faraós do Reino Novo, né, da região do Vale dos Reis, e também até mesmo na cidade de Akhetaton, a capital fundada por Akhenaton, nós vamos encontrar estatuetas dessa deusa, mas não só em relação a essa questão de encontrar estatuetas sobre a deusa, mas uma questão que nós podemos afirmar é que as casas tinham espécies de pequenos santuários para essas divindades domésticas. Então, com certeza, nesses pequenos santuários deveriam haver pequenas imagens da deusa, de Bes, de pequenas representações femininas voltadas também à garantia da fertilidade da mulher, né? Então, que nos demonstram justamente essa questão de uma crença e da necessidade de confiar, né, nessas divindades e nas suas propriedades, né, para garantir aquilo que era esperado pelos egípcios antigos. Mas, bom, quem é Taweret? Né? Na verdade, desde o período pré-dinástico, nós já temos referências em relação a questões protetivas associadas ao hipopótamo, principalmente. Né? Por exemplo, nós temos já no período dinástico egípcio, durante o período do Reino Antigo, no próprio texto das pirâmides, referências a divindades
representadas como hipopótamos e que estavam relacionadas ao nascimento e também à fertilidade. Nós não temos ainda o nome de Taweret diretamente associado, e sim de outras divindades, mas associadas justamente a esse poder. Nós vamos ver principalmente a partir do Reino Médio essa associação direta à deusa Taweret. Embora nós tenhamos já desde o Reino Antigo um mito que relaciona, na verdade, a existência da deusa, principalmente ao rejuvenescimento e também à fertilidade, mais ligada ao Nilo, né? Afinal de contas, a hipopótamo fêmea, ela vai ser relacionada à inundação. Então, por isso que nós também podemos fazer essa associação. Mas Taweret, então, diferente de grande parte das representações de deusas egípcias que nós já observamos, né? Ela está ligada a 3 animais. 3 animais que eram temidos pelos egípcios, mas também reverenciados pela própria ferocidade que eles representavam. Então, Taweret, como a gente pode observar aqui, ela tem, né, a cabeça e o corpo de um hipopótamo, ela tem uma cauda de crocodilo e as patas, né, que seriam os pés e as mãos, de leoa. Então, nós temos, né, uma deusa híbrida relacionada ao leão, ao hipopótamo e também ao crocodilo. E por que será que 3 animais que estavam relacionados, que eram temidos pelos egípcios antigos, vão estar relacionados a essa deusa? Justamente na crença de que a ferocidade, ou o que o animal representava, iria justamente expulsar os males que pudessem chegar até a mulher grávida, ao momento do nascimento, ou depois até mesmo nos cuidados com a criança. Então, é como se aquelas características relacionadas aos animais agissem magicamente para a proteção tanto da grávida quanto do recém-nascido e principalmente no momento do parto. Tanto que a gravidez não é um momento, embora fosse importante para o egípcio antigo, não é um momento muito representado, né? Tanto que, né, nós temos Taweret, além dela estar associada a esses 3 animais, vocês podem ver que ela é representada grávida, né? Então, e além disso, tem as mamas, tanto ligadas a essa ideia da abundância, né? Mamas semelhantes, por exemplo, nós vamos encontrar no deus Hapi, que está relacionado à fartura, à fertilidade do rio Nilo, né? Mas também a própria questão do amamentar, né? Então, além de tudo, nós temos também essas 2 características relacionadas a Taweret. Além disso, ela porta uma peruca, como a gente pode ver aqui, né? E essa espécie de um cocar cilíndrico, como nós estamos observando. Aqui no museu, nós não temos nenhuma representação, mas também era comum encontrar a Taweret com um disco solar sobre a cabeça, com os cornos bovídeos, assim como a gente também encontra em outras divindades, principalmente a deusa Hathor, né, que também está ligada à mulher, à feminilidade, né, então aos prazeres da vida. Né? Então, nós também temos algumas estatuetas da deusa Taweret que nós podemos encontrar dessa maneira. O próprio nome dela, Taweret, quer dizer a grande. Né? Os gregos, na verdade, chamaram essa deusa de Taweres. E uma outra questão bastante importante nas representações da deusa é que ela geralmente está apoiada sobre um símbolo hieroglífico chamado Sa. E esse símbolo hieroglífico, que é bem esse aqui, acho que dá para ver na imagem, né, que nessa imagem especial ela está apoiada em 2 símbolos Sa, né, que a gente pode ver desse lado e desse, ou então nessa estatueta pequenininha aqui também nós temos a Taweret apoiada sobre o mesmo símbolo. Ele representa a palavra proteção, né? Representa, na verdade, tanto a palavra amuleto quanto a palavra proteção. Então, nós temos que a própria deusa que vai proteger as mulheres grávidas no momento do nascimento, ela está apoiada sobre 2 símbolos que representam o próprio nome proteção. Né? Então, demonstrando justamente essa importância associada à deusa. As mulheres, então, como para elas era de extrema importância engravidar, né, e realmente alcançarem aquilo que elas desejavam, era comum também, além dos santuários que eu comentei que
existiam na casa das pessoas, também era comum que elas utilizassem amuletos, né? Ou seja, colares, por exemplo, como amuletos representando a própria deusa Taueret. E a gente tem aqui, acho que dá para ver, o colar, né? Onde nós temos diversas imagens da deusa representadas. Então, claro que não sempre colares semelhantes a esses, mas pelo menos como pequenos pingentes, né? Então, mesmo a mulher grávida poderia utilizar, ou aquela que desejava, né? Aquela que desejasse engravidar. Então, a gente também encontra representações dela dessa maneira. Uma outra forma é como nós temos essa estatuetinha pequenininha aqui ao lado. Muitas vezes, a mulher, então, desejando essas questões, ela levaria ao templo, né, também, solicitando essa ajuda, na verdade, da divindade. Embora ela seja uma deusa principalmente doméstica, a gente, na verdade, foi encontrado também na cidade de Deir el-Medina um santuário também dedicado à deusa, né? E aí a gente consegue ver, na verdade, que Taueret ela vai ser cultuada ao longo de toda a história egípcia. Inclusive, o seu culto acabou até mesmo saindo do território egípcio. Nós temos referências a divindades semelhantes, por exemplo, na Núbia, que ficava no sul do Egito, ou na região da Ásia Menor, no Oriente Próximo, como no caso da Fenícia, né? Então, ela é uma deusa que, além de ser cultuada ao longo de toda a história egípcia, ela também acabou tendo seu culto expandido para outros territórios. Uma outra questão também relacionada à deusa é que ela vai ser associada a uma das constelações, né? Quando o egípcio observava o céu, ela vai ser associada, então, a uma das constelações que ficava no hemisfério norte, né? No céu no hemisfério norte, das chamadas estrelas circumpolares, cuja constelação era chamada de Isis-Gemet, porque justamente a sua forma vai lembrar a do hipopótamo. E a gente pode afirmar isso porque na representação do céu, por exemplo, no período do Reino Novo, foi encontrado na tumba do faraó Sete I, né, a representação de algumas constelações, inclusive essa de Isis-Gemet, associada então à deusa Taueret, né? Então a gente também vai ter essa questão astronômica ligada à deusa. E uma outra questão também ligada a ela está associada, que eu acho que não dá para ver na imagem, a essas varinhas mágicas. Na verdade, a gente tem aqui duas representações, né? Temos essa aqui na coleção e essa daqui, e que também vão estar relacionadas a esse mesmo contexto, né? Qual que seria a função delas? Nós chamamos, né, na verdade, de varinhas mágicas, em alguns textos também podemos encontrar como facas mágicas, e elas estão relacionadas tanto à proteção da mulher grávida quanto da criança. E aqui vocês podem ver que nós temos inúmeras divindades representadas. E basicamente em 75%, 80% dessas varinhas encontradas, elas trazem justamente a representação da própria deusa, né? Ou seja, como uma das entidades protetoras. Essas varinhas, elas eram feitas das garras de hipopótamo, né? Ou seja, então, feitas em marfim, com a imagem, né, como eu comentei, desses gênios ou divindades aqui associados. Acredita-se que, por exemplo, na casa do egípcio, essas varinhas ficariam, enquanto a mulher estava grávida, no seu quarto, ou então, né, depois que a criança havia nascido, geralmente próximo da criança. Mas qual que era a função dela? Então, boa parte das varinhas como essas que foram encontradas e que estavam em tumbas, elas têm geralmente um dos lados mais gastos do que o outro, na ideia de que elas seriam utilizadas para fazer um círculo protetor, principalmente ao redor da criança e à noite, no período em que ela está dormindo. Então, seriam, na verdade, nós falamos, né? Essas imagens aqui estariam relacionadas a seres apotropaicos, ou seja, que estão associadas à questão mágica, que estão, né, principalmente à proteção mágica em relação à mãe e também à criança, né?
em que essas divindades, muitas delas, também seriam deuses que protegeriam o Deus Sol no período em que ele faria a sua viagem pela Duat, pelo mundo inferior. Né? Então, qual era a ideia? Que ao colocar, por exemplo, ao desenhar na areia, né, ou no próprio quarto da criança, um círculo aonde a criança estava dormindo, no período noturno principalmente, essas divindades, elas agiriam de que maneira? Protegendo a criança, né? Enquanto a mulher estava grávida, muitas vezes, então, associada, né, ao seu próprio ventre, que né, justamente com o feto. Né? Então, nós conseguimos notar essa importância também de Tauerete associada a essa questão, também nessas chamadas varinhas mágicas. Né? E que, como a gente pode ver, também havia uma associação com o Deus solar, né? Na verdade, com o trajeto que o Deus Sol faria, então, todos os dias no céu. Na verdade, o Everson também daqui a pouquinho vai comentar, porque também vai estar associado ao próprio Deus Bes. Bom, para a gente concluir essa parte da Taueret, como ela é uma deusa protetora justamente do nascimento, muitas vezes no próprio ambiente aonde o parto seria realizado, era comum ter imagens da deusa pintadas na parede, ou às vezes também no encosto das camas, utilizada em apoios de cabeça também, né? Afinal de contas, ela está relacionada a esse próprio momento. E foram encontrados muito poucos chamados tijolos do nascimento, porque a mulher no Egito Antigo, o trabalho de parto possivelmente acontecia de cócoras, e muitas vezes com a mulher apoiada justamente sobre, com os pés apoiados em tijolos do nascimento. Então, um dos poucos que foram encontrados, nós temos também, entre um dos lados do tijolo, a representação da deusa. Então, também nos mostrando que, com certeza, havia uma solicitação, havia um pedido naquele momento para que Taueret protegesse a mãe e o bebê naquele momento. Então, agora o Everson vai continuar conversando com vocês a respeito, então, dessas divindades. Muito bem. Bom, Vivi, vamos falar então agora um pouquinho sobre essa outra divindade, o deus Bes, que é uma divindade que estava amplamente associada também à deusa Tauret, né? Então, tanto por conta do nascimento, quanto também relacionado à proteção também das próprias crianças, tá? Bom, então, com relação então, a este deus, né? Então, a forma plástica em que ele acabava sendo apresentado, né, justamente a de um anão, né, então que nós podemos observar aí nessa imagem que eu coloquei para vocês, né. Então, ele também possui uma coroa, né, que não está aparecendo nesta fotografia agora, né, mas daqui a pouco eu coloco uma imagem que vai aparecer essa coroa, né, também possui esse rosto largo e achatado, e cercado também por orelhas de leão, e uma barba também com a forma desse animal. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem, né? Então aqui nessa outra, esse amuleto ele vai trazer um pouquinho mais essa característica, né? Além da própria coroa também, que vocês podem ver, que é uma coroa de plumas, né? E aqui também temos as orelhas e mais a barba relacionada ao leão, né? Vejam que ele também aparece nas representações com a língua para fora, uma língua protuberante, né? Então colocada para fora, meio que fazendo uma careta, né? E ele procura demonstrar com isso um aspecto tanto agressivo quanto também brincalhão, né? Então ele vai ter esses dois lados, né? E por isso que ele é representado desta maneira. Tá? O Bes ele também pode ser representado vestindo uma pele de leopardo, né? Então, que é o que vocês estão vendo aqui do lado, né? Então, muitas vezes ele aparece desta maneira, né? Então, este aqui é um tubinho de cola, nós vamos voltar a falar dele daqui a pouco, também do próprio amuleto. Né? Ou então, fora a pele de leopardo, ele também podia ser representado com um saiote sírio, né?
e com uma cauda também de leão, como vocês podem observar aqui. Muito característico desse outro potinho de col aqui que vocês vão ver, o col é, na verdade, a maquiagem egípcia, né? Então, ele servia justamente para armazenar esse produto, né? Vocês podem observar, então, aqui que, além da juba aparecer na parte da frente, ela é bem característica na parte de trás, né? Então, deste pote de col, né? Além da própria cauda, né? Então, do felino, né? E, bom, com isso, né, através dessa forma plástica que nós vemos, nós podemos associar ela aos títulos, a alguns epítetos que esse deus acabava possuindo, né? Então, um deles é justamente o grande anão com uma cabeça larga e coxas curtas, né? Ou então um macaco de alta idade, né? Então, ele possuía esses dois títulos, né? Então, em referência à sua própria forma, né? Agora, com referência ao leão, né? Então, já que ele aparece bastante relacionado a este deus, nós podemos lembrar que é justamente um animal que é um dos mais antigos, né? Então, que acabam representando o poder, né? O ideal também das divindades, das forças naturais, né? Então, o leão, ele acaba mostrando também a questão da proteção, da majestade e também da vitalidade, né? Então, se nós usarmos o leão como um exemplo, vamos observar justamente a esfinge, né? Então, a esfinge é o melhor exemplo do que representava realmente esse animal para os egípcios antigos, né? E, portanto, o deus Bes, com essa característica de leão, também acaba incorporando elementos, né? Então, que esse povo acreditava que estava atribuído justamente ali dentro dele, né? Bom, agora com relação à origem do Bes, vocês podem ver que ele é um deus bastante diferente, né? A origem dele, né, então ele acabou sendo discutido durante muito tempo, né? Se acreditava que ele era um deus importado, né? Então um deus que não era autóctone, não era cultuado dentro do Egito nas primeiras eras, né? Então acreditava-se que ele havia sido importado da África subsaariana, né? Durante o Reino Médio, né? Só que o que acontece hoje já se sabe que não foi bem assim. Existem artefatos que pertencem à quarta dinastia e que já mostram esse Deus também inserido dentro da sociedade. E isso poderia demonstrar que esse Deus ele poderia ser tanto autóctone quanto também uma mistura de divindades, né? Então que tanto externas quanto internas do Egito e que acabaram originando o deus Bes, né? Mas o fato é que as representações mais antigas deste deus são justamente da quarta dinastia, portanto do Reino Antigo, né? E por que se acreditava também que ele viesse do Reino Médio? Por que se acreditava também que ele não era egípcio, né? Justamente por conta de outros epítetos que ele possuía, como, por exemplo, o Senhor de Punt, né? E também aquele que veio da Terra Sagrada. O que acontece? A Terra Sagrada e Punt, né? Então essa terra, ela é justamente uma terra, um país, né? Então que hoje não se sabe a real localização, né? Então ele foi retratado algumas vezes pelos egípcios. Os egípcios conheciam essa localização, mas mesmo para eles talvez fosse muito longe, né? Então ir até o país de Punt, né? Entretanto, né, se tinha aquele local como o domínio de Hathor, também aí como o domínio de Bes, né? E, portanto, né, então esse deus, tendo esses títulos, fez com que os egiptólogos acreditassem que ele tivesse vindo realmente de outra civilização, né, e importada aí pelos egípcios. Mas, como nós acabamos de ver, não foi exatamente assim que ocorreu. Ele pode ser tanto uma mistura, quanto também pode ser um deus propriamente dito egípcio. Ele pode ter nascido realmente ali no Egito, no Alto Egito, né? Mas que a sua, vamos dizer assim, o seu culto, ele não teria crescido até o Reino Novo, né? Então ele não teria, pelo menos, se estabelecido até esse período, até o Reino Novo, né? Esse Deus ele também possui algumas características que acabam sendo parecidas, similares no seu poder mágico, né? Não na sua forma plástica, mas no seu poder mágico, com deuses também menos conhecidos por nós, como por exemplo o deus Arra, que é chamado de o Lutador, um deus extremamente antigo, com a deusa Mafdet e também com o deus Sopedu, né? Então deuses que são realmente mais, vamos dizer assim, mais obscuros, né? Então, em que a gente não encontra tanta fonte, né? Então, em relação
a eles, né? Com relação também a este elemento, o Bes, né, ele, apesar de ser tratado como um deus que protege as crianças, que também está relacionado à própria casa, né, ele também acaba sendo relacionado à guerra, né, então, às batalhas, né, e por que disso, né, então, justamente porque ele acabou a servir, com o tempo ele acabou sendo visto como um Deus que se tornou patrono, né, então, de tudo aquilo que era bom e inimigo de tudo aquilo que era mal, né, então, de tudo aquilo que era ruim, né, e acabou sendo compreendido também como um dos apoiadores de Ra, um dos defensores de Ra na sua barca, e protegia o Deus Sol, então, contra os inimigos, né? E por isso acabou sendo associado, então, com uma divindade guerreira, né? E que acabava também no plano dos vivos, né? Então, acabava protegendo o faraó e também o próprio povo egípcio, né? Então, contra forças malignas, né? Bom, essa forma agressiva do Bes, né, então, que vocês podem ver aqui que ele carrega uma faca logo acima, então, da cabeça dele, né, é justamente, né, essa forma, então, de proteção, né, então, ao povo egípcio. Ele está pronto para defender, né, então, os egípcios de qualquer força maligna que ele tem, né. E a outra forma também que ele vai aparecer é justamente nas varinhas apotropaicas, que na imagem eu coloco justamente uma dessas varinhas que a Vivian acabou de mostrar para nós, né? Aqui justamente para mostrar a posição de Bes, né? Então aqui ele não aparece como um deus guerreiro, mas ele aparece justamente como um deus dançante, porque ele também é relacionado a Deus, a dança, ele também é relacionado à música, né? Então a gente já vai ver sobre isso também. E por isso que este Deus ele acaba sendo colocado nas varinhas apotropaicas para poder proteger o seu proprietário, né, proteger a pessoa que está usando ele, proteger também as crianças, proteger o momento do nascimento e esse aspecto mágico ele acaba sendo acentuado por estar numa presa de marfim que vem do hipopótamo, né? Então, o que a Vivian já explicou para a gente, como que esse elemento funciona, né? Então, justamente por ser do hipopótamo, está relacionado à deusa Taurete, que também está protegendo as crianças. Portanto, a mágica ela acabava sendo potencializada, né? Então, de alguma maneira, né? E, bom, essas varinhas mágicas, elas são provenientes também do Reino Médio, né? Então, outra fonte que fez com que os egiptólogos inicialmente compreendessem que Bes não fosse um deus egípcio, vem por conta dessa interpretação a partir das varinhas apotropaicas. Nós acabamos de ver, né, que ele tem representações que são mais antigas, né, então, desta maneira. Outra questão também é que, estando nas varinhas apotropaicas, Bes ele tem uma função de proteção contra veneno, né? Então, veneno do quê? Veneno de escorpião e veneno também de serpente. Se vocês repararem bem aqui, ele segura na sua cintura duas serpentes, né? Uma em cada mão, né? Então, por quê? Por que ele está segurando? Justamente porque ele está protegendo a pessoa contra esses animais que teriam esse aspecto também maligno, né? Então, como nós já vimos em outras lives, no Egito as coisas podiam ter aspectos positivos, neutros e negativos, né? Então, neste caso, a serpente que está sendo segurada pelo Deus tem um aspecto negativo e por isso ele tem que proteger as pessoas contra, né, justamente esses animais. Então, as varinhas apotropaicas elas podiam ser utilizadas então dentro de casa também, né? Então, justamente para proteger contra o ataque destes animais, né? Bom, com relação também a uma outra representação de proteção para crianças, né, nós temos aqui também esse tipo de estela, né, onde nós temos a figura do próprio deus Horus, né, então aqui Bes é associado a Horus, né, vamos lembrar que tem uma parte da mitologia em que Horus ele acaba sendo picado por animais peçonhentos e, portanto, ele precisa de uma certa proteção, uma certa magia, né? E por isso o Bes ele vai aparecer logo acima, né, então, da cabeça de Horus, né? E vai aparecer então protegendo. Reparem que Horus, a partir da proteção de Bes, né, ele consegue então segurar da mesma forma como Bes estava fazendo na varinha apotropaica, né? Ele está segurando serpentes, está segurando escorpiões e está segurando também felinos,
né, então, ou animais selvagens, né, inclusive crocodilos, né, então animais potencialmente perigosos e que então essa criança estaria efetivamente protegida contra esses aspectos malignos destes animais, né. Com relação ainda a orações, existiam orações em que clamavam que Horus, né, fosse protegido através de magias, né? Então, por isso que nós vemos aqui, né? Com relação ainda a isso, né, o Bes, ele, por conta dessa proteção que ele oferecia para Horus, ele acaba sendo associado com a deusa Hathor, né? Logo aqui em cima, nós vemos na coroa do Bes, né, uma associação tanto à coroa, né, então que eu já mostrei para vocês, quanto também a essa questão de cornos bovídeos e da própria serpente, né? Então, que aparece aqui. Então, é como se fosse uma mistura de coroas, mas essa coroa, ela lembra muito a coroa de Hathor, né? Então, vamos lembrar que Hathor, ela tem uma identificação com a rainha, né? Então, ela pode ser tanto a esposa, né, então, do deus Horus, né, então a deusa Hathor, quanto também haveria a figura associada a Hathor, que era a figura de Ísis. Só que, claro, muito mais aqui relacionado a Hathor, né? Ísis, mãe de Horus, né? E por isso aqui nós temos uma associação mágica, né? Então, e também pictográfica, com esta deusa, com a deusa Hathor, né? E vamos lembrar também dos títulos de Hathor. Um dos títulos de Hathor era Senhora de Punt. E Bes, acabamos de ver, é senhor também desta terra, né? Então, por isso que nós temos aí toda essa associação relacionada, então, ao Bes e a estes deuses, né? Então, ele não estava fora da mitologia egípcia, ele estava dentro também, né? Então, ele não, apesar do formato diferente, ele é um deus que participa do mundo cósmico, né? Então, é criado também pelos deuses, tá? Bom, o Deus, ele também é tido como aquele que trazia a boa sorte e a prosperidade também para os casais e para suas crianças, né? E por isso ele acaba encontrando um local doméstico, né? Então, ele não vai ter um templo para ele, né? Então ele vai ter um lugar dentro das famílias, dentro das casas, né? E, portanto, ele passa a fazer parte, aos poucos, das decorações de objetos cotidianos, né? Vou mostrar aqui para vocês, então. Aqui é uma outra estela também que nós temos de um nobre, né, chamado Nesamenemopet, que era filho de uma nobre chamada Jed Consuilfunk. E aqui vocês podem ver também, apesar de não estar tão bem desenhado, mas vemos Bes, né, e a criança segurando, né, serpentes, escorpiões e animais que podiam causar mal, então, a ela, né. Bom, mas o que eu estava querendo dizer para vocês, querendo mostrar, é justamente essa decoração, né, então, que passa a fazer parte do dia a dia, né, então, dos egípcios, justamente aí em cadeiras, em camas, né, em tronos, e essa decoração, então, vai mostrar Bes em algumas questões, né, então, que representam ele. Então, nesse caso aqui, no trono da princesa Sit Amon, né, então, que era filha de Amenhotep III, ela aparece justamente ele aparece ali justamente tocando um pandeiro, né? Então, ou tocando um tambor, e performando também uma dança, né? Então, a música, a dança, também faziam parte de Bes, né? Então, justamente porque é um deus que ele anima também as crianças, ele anima a casa, ele protege, né? Então, efetivamente, a casa. Então, é um deus efetivamente doméstico, né? Então, isso que nós podemos observar, né? Bom, com relação também a esta cena de dança, nós vamos encontrar também dentro dos templos, né? No caso aqui nós temos uma coluna no templo de Fili, em que o Bes ele acaba sendo mostrado com uma harpa, né? Então, que vocês podem observar aqui. Agora, o que acontece? Fili não era dedicado para o deus Bes, mas encontramos representações deles ali. Agora, com relação realmente a templos dedicados a este deus, infelizmente, os egípcios não acabaram construindo. Talvez o seu templo fosse realmente a casa, né? E aqui nessa outra imagem, eu mostro para vocês a estátua de um oferendeiro, né, ou um cultuador, em que ele está orando para a imagem de Bes. O que nós temos de diferente nessa imagem do Bes? É justamente a harpa que ele está tocando aqui, ó, né? Então, além de termos uma representação do templo de Fili, eu quero que vocês vejam que temos uma harpa aqui na mão justamente do grupo escultórico, onde o Bes acaba aparecendo. Tá? Bom, e por que o templo de Fili? Né? Então, por que ele foi retratado nesse templo? Né? Justamente porque ele toca a harpa neste templo
para poder acalmar a deusa Hathor, né? Então vamos lembrar da associação dela, né? Para que a deusa Hathor queira voltar para o seu outro templo em Dendera, né? Então, ou seja, para que ela possa fazer essa viagem tranquilamente, sem destruir também a humanidade, para que ela se mantenha calma e queira retornar ao seu santuário naquela região, né? Dentro das casas, né, como eu havia prometido para vocês, também eram usados muitos potes de col, né, então que é essa maquiagem egípcia com formato de bes. Claro, existem potes de col que tem formato um pouco mais normal, tem formato de pote mesmo, sem essa decoração relacionada a bes. Mas existem estes, que eu estou mostrando aqui para vocês, que também eram utilizados com este mesmo propósito. Tá? Bom, e com relação ainda ao deus Bes, a performance, então, mais importante, talvez, desse deus, foi justamente o de ser protetor das crianças, né? Apesar que nós vimos que ele é um deus guerreiro, né? Mas é um deus que deve deter as forças malignas, ele tem essa importância justamente em relação às crianças, e essa parceria com a deusa Taurete, né, vai fazer com que ele seja considerado, inclusive, o marido, né, então, dessa deusa na época ptolomaica, já no último período faraônico, né, então, do Egito, né? E com relação, então, a magias, né, por exemplo, se uma mulher, né, então, nesse caso, isso relacionado a Taurete, se uma mulher entrasse em trabalho de parto e esse trabalho de parto se complicasse, a magia deveria ser recitada 4 vezes, colocando uma pequena estátua de argila desse deus em volta da cabeça da mulher. Quatro vezes, então, em volta da cabeça dessa mulher, para fazer com que o deus, então, pudesse proteger tanto a mãe quanto a criança. E depois disso, ainda, esse deus permaneceria com a criança, né, logo após o nascimento dela, e protegeria essa criança contra todos os males. Essa era a crença, então, dos egípcios em relação à proteção que ele oferecia para crianças recém-nascidas e justamente contra mordidas de escorpião, contra mordidas também de serpentes, que com certeza davam uma grande taxa de mortalidade infantil para os egípcios, né? Então isso eles deviam perceber que era muito comum, né, então, entre eles, e portanto desenvolveram essa crença, esse culto para auxiliar então na proteção, né? E bom, o Bes, com relação então a essa feiura, né, então vamos chamar assim, essa feiura ela tinha essa função mágica, né? Então de proteger não só contra os animais peçonhentos, mas também contra espíritos malignos. Ele expulsava os espíritos malignos, portanto, né, vamos lembrar que uma doença ela pode ser infligida por um dos deuses lá do outro mundo que pode ter um aspecto maligno, né? Então, e portanto, o Bes ele poderia afugentar, né? Então esse deus poderia ajudar então na proteção, né? E neste caso, né, então, em relação às crianças, o Bes, né, então já na época ptolomaica, ele passou a ser retratado também no Mamizi, né, quando o Mamizi ele se tornou uma estrutura efetiva dentro do templo, né, ele passou a ser retratado então do lado de fora, para não deixar nenhum mal entrar, enquanto a Taurete, nessa parceria, passou a ser representada do lado de dentro, né? Então os dois deuses ao mesmo tempo atuando das suas formas, mas em parceria na proteção então dessas crianças, tá? Bom, e o que é esse Mamizi, né? Então o Mamizi é a casa do nascimento, né? Então é para onde a rainha ia para dar à luz, né, então ao seu filho. Essa rainha pode ser tanto a grande esposa quanto as esposas reais, que nós já vimos falando aí nas outras lives, né? Então relembrando que são as mulheres que pertencem à instituição Harém Real e que vão originar, então, os descendentes para o faraó, né? Bom, com relação, então, a Taurete, eles acabavam sendo guardiões, então, dessas crianças divinas, né, então, ou seja, os príncipes, né, e essa magia, né, então, ela acabava que protegia, né, então, essas crianças, chamava, então, o Bes de Bes-Shu, né? E por que Bes-Shu? Vamos lembrar que Shu é deus do ar, né? E a tarefa, então, de Bes-Shu era justamente
abrir o útero, né? Então, para permitir o nascimento. Se abre o útero, entra o ar, né? Então, ou seja, a ideia de Bes Shu é justamente para fazer com que a criança respire o ar pela primeira vez, o ar do lado de fora, então, da sua mãe. Né? Então, é essa ideia de chamá-lo, então, de Bes Shu. Né? Então, uma ideia tanto prática quanto também mágica, né? E bom, com relação ao Deus Bes, né, ele vai ganhar também muitos amuletos, né, então vamos dizer assim, além das representações de dentro de casa, vão ter muitos amuletos que vão ser usados no dia a dia, não só nas práticas, né, então do nascimento, mas também aí no dia a dia. O muito curioso que eu queria mostrar aqui para vocês é esse daqui do Bes, que é um sino, né, então com a face do Bes, né, então só que esse sino ele já é da era romana, né? Então os romanos eles vão também acabar puxando este deus, vão acabar aculturando este deus à sua própria cultura, né? Assim como Anubis, assim como Ísis, né, também tiveram seus cultos dentro do Império Romano, Bes também vai de alguma forma ser anexado, né, então à cultura romana mais tarde, tá? E, bom, com relação ainda ao período ptolomaico, Bes ele acaba recebendo uma esposa diferente da Taurete. Né? Então, é uma deusa que é uma cópia feminina também de si mesmo. Vamos lembrar que os deuses primordiais, né, eles tinham também as suas contrapartes femininas. A respeito de Amon, existia a Amonete. Né? E no caso de Bes, né, apesar dele não ser uma divindade primordial, ele vai receber, então, a Beset. Né? Então, a Beset é esta outra deusa Anã, né, que aparece tocando um pandeiro. Nada mais é que uma forma feminina, então, deste deus, mas representada, portanto, como sua própria esposa, e na mesma época ptolomaica, em que a Taurete também foi considerada sua esposa. Tá? O Bes, como eu havia falado para vocês, né, o que vai acontecer? O Bes ele se torna, vamos dizer assim, um deus que acaba sendo atribuído para outras civilizações. Então acaba aparecendo aí representações dele, tanto na Fenícia, no Chipre, na Síria, quanto também vai aparecer, vamos dizer assim, em Roma. Né? Então, essa estátua que eu estou colocando aqui para vocês é uma estátua feita de mármore, né, que foi produzida em Roma e é deste deus. Né? Existem outras representações também que o Bes, por aquele caráter lutador que ele possuía, e que ele também vai ser representado como um legionário romano e que vai ser colocado também decorado nos escudos romanos, né? Então, neste caso que vocês estão vendo aí na imagem, é justamente uma imagem de Bes, né? Então, no formato que os romanos já haviam concebido, né? Claro, com todas as características ainda originais mantidas, mas é realmente um deus já bastante romanizado, né? Então, se nós podemos dizer assim. Tá? Bom, com relação então ao Deus Bes, era justamente isso. Vou mostrar agora para vocês a questão das perguntas, né? Então, só chamar a Vivian aqui de volta, né? Bom, vamos colocar aqui a primeira pergunta, só um minutinho, vamos ver. Bom, a primeira pergunta, então, é da Marina, né? Então, a Marina, ela pergunta o seguinte, né? Então, se nas casas havia um altar para essas divindades, como foi dito, né? Então, quais eram as oferendas feitas aos deuses domésticos? Bom, Marina, neste caso, né? Então, como é um deus doméstico, é justamente um pouco mais complicado de saber como que poderia ser esse altar, como que poderiam ser as orações que eram feitas também para esses deuses. Né? O que nós temos está muito fragmentado. Né? E por quê? Porque justamente dentro do âmbito mais doméstico do que do âmbito funerário, né? Então, ou do âmbito templar. Né? Agora, o que acontece? Com relação à mesa de oferendas, ela vai ser justamente a retep. Então, que eu já havia mostrado para vocês em outras lives, em que é uma mesa com um pãozinho em cima. Ou então podia ser também uma mesa de pedra, né, em que haviam várias oferendas que haviam sido produzidas. Né? Então, com relação a essas oferendas, talvez dentro ali dentro das casas, fosse feito da mesma maneira como seria feito para dentro de um deus dentro do templo.
estão recebendo alguns alimentos, talvez com certeza não na mesma quantidade, mas recebendo ali uma certa quantidade de alimentos e fazendo algumas orações. Tá? Então é dessa maneira que ele poderia também ser tratado. Tá? Bom, a próxima pergunta é do Marcelo Milhat. Né? Existe alguma relação ao deus Bes com os povos pigmeus do centro da África? E qual seria, né? Seria esse deus também cultuado a fertilidade? Né? Bom, com relação então às duas primeiras perguntas, Marcelo, na verdade não temos nenhuma informação. Como eu disse, esse deus, durante algum tempo, os egiptólogos acreditaram que ele vinha realmente do meio da África para o Egito. Mas, quando se encontrou também as fontes ali da quarta dinastia, no Alto Egito ainda, e que mostrava esse deus, essa ideia foi quebrada, foi descartada. Então, portanto, ele podia ser um deus autóctone, um deus que era realmente egípcio, mas seu culto ele acabou não crescendo por conta de outros que já estavam crescendo ao mesmo tempo, né? Então, nessa época. Tá? E, portanto, ele só se desenvolveu a partir do Reino Novo. Então, vamos lembrar que o Alto Egito ele vai tomar uma preponderância justamente no Reino Médio, né? Então, no Médio, e depois no início do Reino Novo. Então, por isso, talvez, que este Deus tenha demorado tanto para se colocar para realmente os egípcios, tá? A próxima, com relação ainda se esse Deus também seria cultuado para fertilidade, sim, está correto. Né? Então, algumas das imagens que eu coloquei para vocês, que são aquelas imagens que parecem de tijolinho, né? Então, onde ele aparece segurando as serpentes, algumas dessas imagens são de câmaras de Bes, onde as pessoas podiam ir, né, principalmente mulheres, podiam se estabelecer dentro dessas salas, onde elas poderiam ter inspirações relacionadas à fertilidade e até mesmo sonhos eróticos. Tá? Então, isso podia, sim, acontecer. Tá? A próxima pergunta ainda, com relação ao país central da África, acredito que você esteja falando de Punt, né? Não se sabe onde que é, tá? Então, realmente não tem como explicar aonde Punt ficava. Alguns egiptólogos tentam encontrar esse país, mas, infelizmente, até o momento não foi encontrado. Portanto, não sei dizer se são povos pigmeus, tá? Mas, de qualquer maneira, se você se interessar, no Egito, a representação de Punt, a melhor representação está no templo da rainha Hatshepsut, em Deira Bahari, tá? Então, você pode procurar justamente como viagem a Punt, então procure em inglês que vai aparecer mais fontes, tá? Bom, a próxima pergunta é da Marina, né? Então, as pequenas estatuetas de Tauret e Bes eram ofertadas nos grandes templos, né? Bom, com relação ao Bes, talvez ele pudesse ser oferecido também nos grandes templos. Mas por ser um deus doméstico, talvez os egípcios acreditassem que ele mesmo estivesse presente dentro de casa e, portanto, não havia essa necessidade. Então, até porque, para você oferecer ao templo, você pode fazer tanto uma estátua, né? Quanto também se podia mandar mumificar um animal, né? Então, que representava este deus. E, pelo menos nos templos, não se localizam múmias de leões, né? Então, por exemplo, que foram mumificadas em prol deste deus, tá? Então, essas estátuas, elas são encontradas geralmente nas tumbas, fazendo parte do enxoval funerário, né? Então, para proteger os sonhos do morto, ele também é um deus que protege os sonhos, e também para proteger as próprias crianças, tá? Podiam ser oferecidas também, por exemplo, estelas, em que havia ali uma solicitação de proteção, talvez por uma mordida, né? Então, de serpente, por uma mordida também de escorpião, né? Então, para proteger alguma criança. Tá? Então, essa possibilidade não é totalmente descartada, mas com certeza é bastante pequena. Tá? Só posso falar no caso de Taueret, Everson? Sim, perdão. Pode falar, Lívia. Só no caso de Taueret, então a gente tem sim, né, algumas imagens que provêm dos templos, possivelmente de mulheres. Claro, nós não temos um templo dedicado à deusa Taueret, né, como eu comentei, por exemplo, na cidade de El Medina, foi encontrado um santuário dedicado a ela, mas há possibilidade sim
de que mulheres que ou desejavam engravidar ou que realmente buscavam o apoio da deusa, né, ao longo da sua gravidez, principalmente, como eu falei, o medo de um possível aborto, né, realmente existia. Então, era possível, sim, né, levar uma estatueta da deusa ao templo, né, justamente para pedir, né, o templo de uma outra divindade, mas no sentido justamente de pedir essa ajuda da deusa, claro que além, né, dos santuários domésticos, como a gente comentou. Isso. Só para complementar também a pergunta, né, então, da Marina, com relação às estátuas que eram colocadas, né, por exemplo, eu mostrei para vocês a estátua que temos um oferendeiro e a estátua de besta, então, que está ali. Com certeza é uma estátua que foi ofertada a um templo, né? Então, esse estilo de estátua geralmente era colocado dentro dos templos, tá? Mas, infelizmente, lá no Museu Metropolitano de Arte, que é onde essa estátua está, não consta onde ela foi localizada, né? Apenas que eles conseguiram esta peça a partir de coleção que já havia sido formada anteriormente. Tá? Então, daquelas grandes coleções do início do século XX. Tá? Bom, o Sérgio, ele pergunta também se existem registros de algum outro deus que fosse anão. Né? Agora, de imediato, não me lembro, né? não me vem à cabeça. Tá? Se tiver, daí eu coloco na resposta posteriormente para você, tá? Mas eu vou dar mais uma olhada, mas agora eu não me lembro. Até o momento, pelo menos, eu só me lembro de pés, tá? Você lembra de algum, Vivi? Não, não me lembro, Everson, mas a gente, agora eu não me lembro o nome do conto, mas a gente tem um conto aonde nós temos que também é relatado a questão de um anão, agora eu não me recordo, não sei se você se lembra, que nós temos um conto que faz referência a uma viagem, na verdade foi trazido justamente um anão no retorno, né, da Ah, própria sim. viagem. Só que eu não me Sim, sim. recordo agora o nome do conto. Uhum. É do Hercule, né? Então, Isso isso mesmo. só esse anão ele veio de Punt, né? Inclusive, né? Isso. Só que ele não era uma divindade. Então, era Não, o isso é rei só Pepe referência. II, isso que ele pediu para o Hercule, né? Então, trazer o anão, né? E ele tem um momento que ele fala, né? Vem, traz logo esse anão, né? Então, para que eu possa observá-lo. Provavelmente porque o rei nunca tinha observado um anão, né? Então, na vida dele. E por isso ele ficou tão contente, tão entusiasmado e pediu para o Hercule trazer, né, então, esta pessoa até ele. O que acontece é que o Hercule achou isso tão importante que ele colocou isso estampado na tumba dele. Eu digo estampado, mas realmente escrito, né? Então, vamos dizer assim, na parede da tumba dele, né? Então, nas autobiografias, que a gente também já conversou sobre elas, em que elas eram constituídas em alguns momentos, e que você vai ter o nome, você vai ter uma coisa importante que a pessoa fez, as oferendas, né, e portanto essa coisa importante que o Hercule achou que ele tinha feito era justamente levar um imigrante anão para o rei conhecer ele. É justamente esse conto, né, então, que aparece essa pessoa, né, então esse anão, tá? É, a próxima pergunta é do Marcelo. Ele pergunta o seguinte: do fato das imagens do deus Bes, né, ter tênis à mostra, né, o relaciona à fertilidade. Sim, o relaciona assim. Né? Então vamos lembrar que existiam as câmaras de Bes, onde se poderia ir para, vamos dizer assim, ter inspirações de fertilidade. Tá? Então o Bes ele sempre vai aparecer, na maioria das vezes, vai aparecer nu e ele vai aparecer também em relação à fertilidade. Tá? A próxima pergunta também da Marina, né, então, se por estar associado à proteção dos egípcios, o deus Bes era usado em escudos ou espadas nas batalhas. Na verdade, só temos relato disso na época romana e pelos romanos. Tá? Agora, pelos egípcios, propriamente dito, dentro de escudo, eu realmente nunca vi. Tá? Então, não vi representação do deus Bes neste caso. Eu acho que para os egípcios contava-se essa proteção, mas não há uma representação do Deus ali nesses artefatos, tá? Agora, na época romana, realmente, nos escudos romanos, vai ter a representação do Bes, justamente porque ele acaba sendo aculturado dentro desta civilização, tá?
com relação à pergunta do Daniel, né? Então, nós temos alguma referência de leitura, né, sobre a Taurete e sobre o besta. Se você quiser uma leitura bem bacana, existe um livro que foi publicado pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, tá? Então, que foi usado também tanto por mim quanto pela Vivian, tá? Que eu vou falar em português mesmo, a arte da medicina, tá? Então foi editado pelo James P. Allen, que é um egiptólogo também, tem vários artigos, tem várias peças. Você pode consultar, esse livro é gratuito e está disponível para baixar. Só procure em inglês, que daí vai ficar fácil para você localizar ele, tá bom? Então essa é uma das melhores leituras que nós podemos trazer para vocês sobre estes dois deuses, tá? Bom, a Marina também pergunta se nas escavações encontrou-se alguma oração a esses deuses, né? Então parece que havia gravações das orações das próprias estatuetas, né? Isso mesmo, na verdade, na maioria, não vou dizer na maioria, mas em boa parte das estátuas, existe sim as orações e pedindo. Então eu mostrei para vocês por exemplo, aquelas estelas, onde tem uma estela que aparece justamente a pessoa e logo embaixo tem a oração, pedindo proteção para o Deus Bes, né? No caso da Vivian, né, ela mostrou também ali para a gente que na base da Taurete tem também uma oração. Então, realmente existem, tá bom? Então, nesse caso, elas acabam existindo, tá? Bom, a próxima pergunta, então, é da Solange, tá? Se em alguns textos relacionados à origem da dança do ventre, ela encontrou muitas referências a Bes como protetor das bailarinas. Pode ser, porque ele também é um deus relacionado à dança, tá? Mas não vou dizer para você em relação à dança do ventre, tá? Então, a dança do ventre, no Egito, pelo menos, não vamos ter uma dança com este nome, tá? Existiam danças, tá? Mas eu não posso chamar de dança do ventre, tá? Mas tem ali essa questão também de protetor de dançarinos, tá? Então, é relacionado também à própria dança, tá? A Marina ela também pergunta se a deusa Taurete tinha um templo específico, né? Sem que fossem os altares domésticos. Então foi aquilo que a gente já comentou, né? Foi encontrado um santuário em Deir Medina dedicado à deusa, mas nós não temos um templo específico de Taueret, né? Ela é basicamente, como nós comentamos, uma deusa doméstica, né? Então, nesse sentido, não temos um templo de referência a ela. E, bom, a última pergunta é a da Rúbia, tá? Ela pergunta o seguinte: se as pessoas anãs eram valorizadas no Egito por causa de Bes, né? Bom, Rúbia, na verdade, assim, nós não sabemos dizer em relação à valorização de grupos de pessoas, tá? O que nós temos é justamente apenas aquilo que as fontes nos falam e que nos permitem interpretá-las, né? Então, no caso de anões, né, existem representações de vários anões dentro do Egito, tá? Muitas ali do Reino Antigo também acabam aparecendo em grupos escultóricos e que ele aparece com a família, então, ou seja, tem a esposa, tem os filhos, né? Então essas pessoas muitas vezes elas são importantes, então dentro da característica da sociedade egípcia. Então não dá para a gente dizer se grupos específicos de pessoas eram importantes. O que acontece é que talvez, devido à família da pessoa, ela podia ser sim valorizada, né? Então, não, agora, com relação a valorizar como nós temos uma valorização, não sei dizer. Realmente, como historiadores, seria muito arriscado dizer que existia valorização de grupos então, específicos, tá? Então, dentro do Egito. Mas as pessoas não deixavam de se representar como elas eram. Então, um anão, ele é representado como um anão dentro do Egito, e muito provavelmente ele não tinha nenhum problema, né? Então, em relação a esse tipo de imagem. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho como. Pode falar, Vitor. A imagem do reino antigo que é realmente um anão representado com a sua família, que a Sim. gente tem ele, a esposa e os filhos representados. É uma estátua funerária, né, do reino antigo e que justamente representa ele na companhia da família, né, da esposa e filhos. Isso.
É justamente esse grupo escultórico, né, que eu estava mencionando como melhor exemplo, né? Tá? Bom, as perguntas estão acabaram, né? Então, nós agradecemos, então, a presença de todos vocês, esperamos que tenham gostado, né? E nos vemos na semana que vem. Isso, então a gente agradece por hoje, né? E até a nossa próxima live. Obrigada! Bom final de semana. Tchau, tchau.